Você já parou para pensar que talvez ninguém seja realmente seu amigo? Calma. Não é teoria da conspiração, nem desconfiança sem motivo. É um alerta. Um aviso que Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia do século XX, tentou nos dar e que quase ninguém leva a sério. Esse vídeo é sobre isso. Sobre a ilusão das relações humanas. Sobre como muita gente ao nosso redor não se conecta com quem a gente realmente é, mas sim com uma imagem projetada, uma versão idealizada, conveniente, superficial. Jung dizia que ninguém te conhece de verdade até conhecer a sua sombra. E é aí que muita gente se engana. Porque o que chamamos de amizade, muitas vezes, é só um jogo de espelhos. As pessoas se aproximam do que você mostra, do que você representa, da sua persona, a máscara social que você veste para se adaptar, agradar, ser aceito. Mas a persona não é você. Ela é só uma parte. E por trás dela, mora aquilo que você tenta esconder. Seus medos, suas raivas, suas contradições, a sua sombra. Agora pensa comigo. Como alguém pode ser seu amigo verdadeiramente se nunca viu sua sombra? Se nunca conheceu o que você tenta esconder até de si mesmo? A resposta é dura, mas necessária. Muitos dos seus amigos são, na verdade, amigos da sua persona. Amigos da sua versão editada, do personagem que você aprendeu a ser. E é por isso que Jung nos alertava. Enquanto você não for inteiro, enquanto não aceitar também o que há de obscuro em você, vai continuar cercado de relações frágeis, rasas, baseadas em expectativas, não em realidade. O verdadeiro amigo não é aquele que só te aplaude, que só vê o que é fácil de gostar. É aquele que enxerga sua luz e sua escuridão, e ainda assim fica. Mas antes disso, é preciso que você tenha coragem de se enxergar por completo, porque ninguém vai te conhecer de verdade, até que você conheça a si mesmo. Se esse conteúdo fez você repensar alguma amizade, ou até sua relação com você mesmo, então curta esse vídeo, se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários. Você já teve a sensação de que ninguém te conhece de verdade? Sua experiência pode ajudar outras pessoas a despertarem também. Você já percebeu como, às vezes, basta a gente mudar um pouco para certas pessoas se afastarem? Às vezes é algo simples. Você começa a se valorizar mais, se posiciona, ou apenas decide parar de agradar o tempo todo. E, de repente, algumas amizades começam a desmoronar. Por quê? Carl Jung tem uma resposta poderosa para isso. Ele dizia que todos nós carregamos uma parte oculta dentro de nós, uma espécie de lado escuro da personalidade que ele chamou de sombra. A sombra é tudo aquilo que você reprimiu desde cedo. Raiva, ciúme, egoísmo, ambição, desejo, tristeza, impulsos que a sociedade, a família ou a religião ensinaram que você deveria esconder. Só que esconder não é apagar. A sombra continua ali, viva, pulsando, esperando uma chance para emergir. E ela aparece principalmente nas relações. Sim, nas amizades também. Sabe por quê? Porque, segundo Jung, o outro é sempre um espelho. E quanto mais íntimo alguém se torna de você, mais sua sombra tenta se revelar. Mas tem um detalhe importante. Nem todo mundo está pronto para lidar com a sua sombra. E nem você está preparado para ver a deles. É por isso que algumas amizades parecem funcionar tão bem. Enquanto você se cala, enquanto você concorda, enquanto você cabe dentro da versão moldada que a outra pessoa criou de você. Mas no momento em que você muda, no momento em que você começa a mostrar partes mais profundas, mais autênticas, algo se quebra. Jung dizia que toda amizade verdadeira exige um confronto com a sombra. Ou seja, é preciso que o outro te veja por completo, e mesmo assim continue. Mas a maioria das relações não passa nesse teste, porque elas foram construídas com base na persona, não na verdade. E tem mais um ponto que Jung traz com muita clareza. Nós também projetamos nossa sombra nos outros. Sabe aquela amizade que te incomoda, que te irrita, que parece te provocar sem motivo? Talvez ela esteja apenas refletindo algo que existe em você, mas que você se recusa a ver. Um ciúme não assumido.
uma inveja disfarçada de crítica, uma insegurança antiga. A sombra, quando não é reconhecida, se infiltra em tudo, e aos poucos ela mina as relações. Por isso, se você quer amizades verdadeiras, profundas, livres, precisa fazer um trabalho interno antes. Precisa aprender a reconhecer sua própria sombra. Só assim você vai conseguir enxergar o outro com clareza, sem idealização nem julgamento. Só assim será possível amar alguém sem usar máscaras e ser amado mesmo nas partes que você achava que ninguém poderia aceitar. No fim, Jung não dizia que amizades verdadeiras são impossíveis. Ele apenas nos mostrava que elas exigem coragem. Coragem para se mostrar por inteiro e coragem para enxergar o outro além da persona. Você já teve a sensação de que alguém se afastou de você, sem motivo? Ou pior, já foi acusado de ser algo que você sabe que não é? Talvez você tenha sido vítima de uma projeção. Carl Jung dizia algo que muda completamente a forma como enxergamos as pessoas. Tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento sobre nós mesmos. Essa frase parece simples, mas guarda uma verdade profunda. Muitas vezes, o que a gente vê no outro não é sobre o outro, é sobre nós. E o contrário também acontece. O que os outros veem em você nem sempre é real. Muitas vezes é só um reflexo do que eles não conseguem enxergar neles mesmos. Na psicologia junguiana, isso se chama projeção. Imagine uma parede branca. Agora imagine que alguém, sem perceber, está jogando nela um filme, um monte de imagens internas inconscientes que essa pessoa carrega desde a infância. Medos, traumas, carências, idealizações. Você é a parede. E o que ela vê em você é o que está sendo projetado. Você vira o amigo confiável, o salvador, o leal, o traidor, o egoísta, o frio, o insensível. Tudo depende do filme que ela está projetando, e não de quem você realmente é. E o mais perigoso é que você também faz isso. Você já idealizou alguém? Já colocou uma pessoa num pedestal e depois se frustrou quando ela não correspondeu? Provavelmente foi porque você projetou nela algo que queria ver. Uma salvação, uma presença, uma companhia que resolvesse a sua solidão. Mas quando a realidade apareceu, você se decepcionou. Jung nos ensinou que a projeção é a principal sabotadora das relações humanas, porque ela cria uma ilusão, um vínculo falso, um apego àquilo que não existe de verdade. E aí vem a parte mais desconfortável. Quando você começa a despertar, quando começa a se conhecer, a integrar sua sombra, a desenvolver mais consciência, você também começa a perceber essas projeções, e isso dói, porque você vê que algumas amizades não eram baseadas em conexão real, eram baseadas em necessidade. Necessidade de afeto, de validação, de atenção, de controle. E o pior, quando você para de corresponder ao papel que o outro projetou em você, ele se afasta ou te ataca, porque você deixou de ser a fantasia dele. Por isso Jung dizia, enquanto o inconsciente não se tornar consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. A maior parte das nossas decepções nas amizades vem disso. Esperamos que o outro seja algo que ele nunca prometeu ser. E quando ele mostra quem é de verdade, a gente se sente traído. Mas a culpa, muitas vezes, é da nossa projeção. O caminho? Autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, menos projeta. E quanto menos projeta, mais livres são suas relações. Mais reais, mais humanas. E talvez aí esteja o começo de uma amizade de verdade. Você já parou para se perguntar quem você é? Quando ninguém está olhando, sem a maquiagem social, sem os filtros, sem o bom dia forçado, sem o sorriso automático, quem é você quando não precisa agradar? Carl Jung chamava esse seu você público de persona, uma máscara psíquica criada para se encaixar no mundo. E todos nós temos uma. É inevitável. A persona é necessária para viver em sociedade. É ela quem permite que você trabalhe, interaja, mantenha a convivência social funcionando. Mas o problema começa quando você se confunde com a máscara, quando acredita que é só aquilo que você mostra. E mais ainda,
Quando você deixa que suas relações se baseiem apenas na persona. Nas amizades, isso é muito comum. Você se torna o conselheiro, o engraçado, a boazinha, o que nunca se impõe. E assim vai mantendo um papel, um lugar seguro, até que um dia cansa. Porque manter uma máscara o tempo todo é cansativo. E a verdade é que ninguém consegue fingir ser algo para sempre, nem por amizade. Jung dizia: a persona é um sistema de comportamento coletivo, um compromisso entre o indivíduo e a sociedade sobre o que ele parece ser. Ou seja, ela é um acordo silencioso. Eu me comporto como esperam, e em troca, sou aceito. Mas o preço desse acordo é alto. Você começa a se perder de si. Começa a reprimir o que sente, a disfarçar o que pensa, a engolir o que gostaria de dizer. E sabe o que é pior? As pessoas passam a amar a sua persona, não você. Você se torna querido, necessário, até admirado, mas por algo que não é real. E isso gera um vazio, porque no fundo você sente que não é visto, que não é compreendido, que se desaparecesse ou mudasse um pouco, tudo desmoronaria. E sabe por quê? Porque, como Jung alertava, a persona pode se tornar uma prisão. Você começa usando a máscara para sobreviver, mas depois ela passa a usar você. E pior, suas amizades também passam a depender dela. Você não pode mais dizer não, não pode demonstrar raiva, não pode mudar de opinião, sem ameaçar o papel que construiu. É por isso que tanta gente vive relações rasas, artificiais. Não é por maldade, é porque estão com medo de mostrar quem realmente são. Mas a verdade é simples, e Jung sabia disso. Relacionamentos reais só existem quando a máscara cai. Quando você consegue mostrar não só o lado bonito, mas também o confuso, o vulnerável, o imperfeito. E quando encontra alguém que fica, mesmo depois disso. Por isso, se você sente que precisa usar uma máscara para manter alguém por perto, talvez essa relação já esteja condenada. E talvez a amizade mais urgente seja com você mesmo, com o seu eu por trás da persona. Por trás de muitas amizades, existe um medo silencioso, um medo que poucos têm coragem de admitir. O medo de ficar sozinho. Carl Jung dizia que um dos maiores desafios do ser humano é encarar a própria solidão. Mas não a solidão de estar sem companhia. Essa a gente até tolera. O que realmente assusta é o silêncio de estar consigo mesmo, sem distrações, sem aprovação, sem plateia. A solidão que revela quem você é de verdade, sem o olhar do outro como espelho. E é justamente esse medo que empurra muita gente para relações vazias. Quantas vezes você já manteve alguém por perto, só para não sentir o vazio? Quantas vezes você já disse sim, quando queria dizer não, só para não correr o risco de perder alguém? A gente chama isso de amizade, mas muitas vezes é só um acordo inconsciente. Eu finjo ser o que você precisa, e você finge que me aceita. Só que isso tem um preço. Jung dizia que a verdadeira solidão não é estar só. É estar cercado de pessoas com quem você não pode ser você mesmo. E isso é cruel. Você se vê rodeado de vozes, mas nenhuma te ouve de verdade. Presente em encontros, grupos, conversas, mas sempre com a sensação de estar deslocado, como se estivesse representando o tempo todo. E tudo isso por medo. Medo de perder, medo de ficar de fora, medo de encarar o silêncio e descobrir que nem você sabe mais quem é. Mas aqui está o paradoxo que Jung nos apresenta. É só quando você aceita estar só que pode começar a se conectar de verdade. Porque amizades verdadeiras não nascem da carência, nascem da liberdade. Quando você aprende a estar bem com sua própria companhia, não aceita mais qualquer presença. Você deixa de mendigar atenção, de aceitar migalhas emocionais, de sustentar relações desequilibradas só para não parecer sozinho. Jung acreditava que o processo de individuação, esse caminho profundo de autoconhecimento, exige momentos de isolamento, não como punição, mas como cura, porque é no silêncio da solidão que você começa a escutar a própria alma, e só quando você se escuta, é capaz de escutar o outro, sem carência, sem projeção, sem expectativas irreais.
Então, se você está se sentindo sozinho, talvez isso não seja um problema. Talvez seja o início de um processo profundo de libertação. E talvez, só talvez, seja agora que suas amizades mais verdadeiras comecem a nascer, não da necessidade, mas da autenticidade. Você já se perguntou por que parece atrair sempre o mesmo tipo de pessoa? Amizades que te drenam, que exigem demais, que desaparecem quando você mais precisa. Às vezes parece um padrão. Mas Carl Jung diria que não é coincidência. É o ego escolhendo por você. O ego, segundo Jung, é a parte da nossa mente que constrói uma identidade, aquilo que você acha que é. É ele quem quer ser visto, reconhecido, admirado. O ego ama controle, ama estabilidade e, principalmente, ama ser amado. Mas tem um problema. O ego não tem profundidade. Ele vive de aparência. Então, quando é ele quem escolhe suas amizades, ele não procura conexão verdadeira. Ele procura segurança, validação, conforto emocional. É por isso que muitas vezes você acaba cercado de pessoas que não te desafiam, não te aprofundam, mas te mantêm num lugar conhecido. Você se torna o forte, o engraçado, o que resolve tudo, porque o ego quer ser necessário. Ou então escolhe amizades onde você se diminui, se anula, aceita migalhas, porque o ego também tem medo de rejeição e prefere manter o pouco que tem do que arriscar ficar sem nada. Só que essa busca constante por confirmação te afasta da verdade. E Jung era claro sobre isso. Aquilo a que você resiste, persiste. E aquilo que você nega em si mesmo, controla a sua vida. Ou seja, enquanto o ego estiver escolhendo suas amizades, você vai continuar se sentindo incompleto, porque o ego só enxerga o que alimenta a própria imagem, e não o que nutre a alma. As amizades verdadeiras não são escolhidas pelo ego, são aquelas que te desafiam a crescer, que revelam partes suas que você não queria ver. São as que te obrigam a abandonar o controle, a se despir da máscara, a sair da zona de conforto. São as que tocam o seu ser, e não só o seu papel. E isso, para muita gente, é assustador, porque quando o ego perde o controle, ele entra em crise. Mas é nessa crise, nesse desconforto, que começa a transformação. Jung chamava isso de o chamado do self. É quando algo dentro de você começa a questionar as escolhas que sempre pareceram óbvias. É quando você para de procurar amizades que massageiam o seu ego e começa a atrair pessoas que falam com a sua essência. Por isso, se você sente que suas amizades não te preenchem mais, talvez não seja culpa delas. Talvez seja o seu ego que está perdendo o controle. E isso é um ótimo sinal. Significa que a parte mais profunda de você está despertando e que finalmente você está pronto para se cercar de relações que não apenas te agradam, mas que te transformam. Tem um momento na vida em que você começa a mudar, mas não é uma mudança visível aos olhos de todos. É interna, silenciosa. Você começa a questionar o que antes aceitava, a se incomodar com o que antes ignorava, a se afastar de conversas, lugares e pessoas que antes pareciam indispensáveis. E aos poucos vai percebendo algo incômodo. Algumas amizades começam a sumir. Carl Jung chamou isso de individuação, o processo pelo qual uma pessoa deixa de viver como uma cópia do mundo e começa a viver como quem ela realmente é. É um retorno à essência, um chamado da alma. Mas tem um preço. Quando você começa a se tornar inteiro, quando começa a integrar sua sombra, a escutar suas próprias verdades, a se afastar da persona e das projeções, uma parte do seu mundo social desmorona. Não porque você se tornou pior, mas porque você parou de se encaixar. Jung dizia, tornar-se consciente é um processo doloroso. Exige dizer não onde antes você dizia sim. Exige se afastar de onde antes você permanecia calado. E isso tem um impacto direto nas amizades. Aqueles que se acostumaram com a sua versão agradável, talvez não saibam lidar com a sua versão autêntica. Aqueles que sempre te viram como o disponível, o bonzinho, o que nunca reclama, podem se incomodar quando você começa a se impor, porque a sua mudança obriga o outro a se enxergar. E nem todo mundo está pronto para isso.
A individuação afasta. Afasta quem só sabia se relacionar com a sua máscara. Afasta quem precisava que você permanecesse pequeno. Afasta quem só estava por perto porque você se calava, se moldava, se entregava, sem limites. Mas também aproxima. Aproxima pessoas que vibram na mesma frequência da sua verdade, que não exigem explicações para a sua mudança, que te respeitam em silêncio, que não querem uma versão editada, querem você inteiro. E aqui está uma das maiores dores e libertações que Jung nos deixou. O privilégio da vida é se tornar quem você realmente é. E quando você se torna, é impossível continuar vivendo cercado de pessoas que amam uma versão que já não existe. A individuação é um processo solitário, sim, mas é também o início de uma nova forma de estar no mundo. Mais leve, mais honesta, mais real. Se você está se afastando de algumas pessoas, se está se sentindo incompreendido, estranho, talvez não seja um fim, talvez seja o começo. O começo de um caminho que poucos têm coragem de trilhar. O caminho de volta para si. Amizades verdadeiras parecem ser um terreno seguro, não é? Mas Carl Jung nos alertava sobre uma energia invisível que pode corroer até os laços mais fortes. A inveja inconsciente. Inveja é uma palavra pesada. Mas não estamos falando daquela inveja óbvia, da competição aberta. Estamos falando da inveja que você nem percebe que existe. Daquele sentimento silencioso, muitas vezes reprimido, que surge quando alguém próximo brilha, e você, lá no fundo, sente um aperto no peito. Jung dizia que a inveja inconsciente é uma das sombras mais difíceis de reconhecer, porque ela se disfarça de amizade, de preocupação, até de admiração. É a inveja que fala: quero o que você tem, mas não admito. Quero estar no seu lugar, mas não sei como chegar lá. Quero ser você, mas não sei quem sou. E essa inveja não se limita a grandes conquistas. Ela pode estar presente no sucesso, na alegria, na autenticidade, até na coragem de ser diferente. Quando alguém começa a transformar a própria vida, a seguir seu caminho, a romper com padrões, pode despertar essa sombra no outro. E sabe o que é mais cruel? A inveja inconsciente muitas vezes gera sabotagem, sutil, disfarçada, um comentário inocente que fere, um silêncio que pesa mais que palavras, um afastamento sem explicação, uma distância que cresce sem motivo aparente. Por isso, muitas vezes, amizades que pareciam sólidas simplesmente desmoronam. Não porque alguém fez algo errado, mas porque essa sombra não foi reconhecida nem trabalhada. E o desafio para você, e para qualquer amizade que queira sobreviver, é aprender a olhar para essa sombra, a reconhecer quando a inveja aparece em você, a ter coragem de conversar sobre isso, com honestidade, sem culpa, e principalmente a saber que sentir inveja não te torna uma pessoa ruim. Ela é parte da sombra humana. Jung nos ensina que a inveja só perde poder quando trazida para a luz da consciência. Quando você reconhece sua inveja, ela para de controlar suas ações inconscientes. E aí é possível transformar esse sentimento em admiração, inspiração, até mesmo em gratidão. Porque, no fundo, inveja e admiração são duas faces da mesma moeda. E quando a amizade é verdadeira, ela não nega nenhuma delas. Ela acolhe o humano, com todas as suas sombras e luzes. Então, da próxima vez que uma amizade parecer estranha, distante ou pesada, pergunte a si mesmo: será que não tem inveja silenciosa no meio disso? E se tiver, saiba que o primeiro passo para salvar essa relação pode estar dentro de você. Imagine um mundo onde você não precisasse esconder nada, onde não houvesse máscaras, nem jogos, nem o medo constante de ser julgado. Carl Jung acreditava que esse mundo, mesmo que pareça utopia, é o que nos aproxima das amizades verdadeiras. Ele chamava isso de autenticidade radical. Ser autêntico radicalmente é mais do que simplesmente falar a verdade. É mostrar sua alma, com todas as imperfeições, dúvidas, medos e forças. É permitir que o outro veja quem você é de verdade, sem a persona, sem filtros.
Mas essa autenticidade é assustadora, porque expõe vulnerabilidades que normalmente escondemos, porque deixa você sujeito à rejeição, à crítica, ao abandono, e ainda assim, é exatamente essa exposição que cria laços profundos. Jung dizia: a pessoa que não aceita sua própria escuridão jamais verá a luz do outro. Quando você se permite ser inteiro, sombra e luz, você abre espaço para que o outro também faça o mesmo. E é nesse terreno de honestidade crua que a amizade deixa de ser superficial e se torna transformadora. É importante entender que a autenticidade radical não significa ser rude ou insensível. Significa ser honesto consigo mesmo e com o outro. Significa estabelecer limites claros, dizer não quando precisa, pedir ajuda quando está fraco. Significa se mostrar imperfeito e humano. E aqui está o paradoxo junguiano. Quanto mais você se mostra vulnerável, mais forte se torna. Porque você para de gastar energia fingindo ser outra pessoa. Você para de carregar o peso das expectativas irreais. E isso, em amizades, é revolucionário. Mas essa coragem não é fácil. Ela exige um mergulho profundo no autoconhecimento. Exige aceitar que não dá para agradar todo mundo e que algumas pessoas vão se afastar. Não porque você errou, mas porque não estavam prontas para ver quem você realmente é. E tudo bem, porque aquelas que ficam são as que valem a pena. São as que olham para você e dizem: eu te vejo e eu fico. Jung sabia que a amizade verdadeira é um espaço sagrado, um lugar onde a autenticidade radical não é só bem-vinda, é a única moeda verdadeira. Então a pergunta que fica é: você está disposto a ser esse você? Sem medo, sem máscaras? Se a resposta for sim, prepare-se, porque amizades verdadeiras são raras, mas são o maior presente que a vida pode dar. Você já sentiu que uma amizade começou a sufocar? Que de repente, aquilo que era prazeroso virou cobrança? Que o espaço que antes existia entre vocês se estreitou demais? Carl Jung sabia que, para que uma amizade sobreviva e floresça, existe uma regra básica: respeitar os limites. Limites são o espaço sagrado, onde a individualidade de cada um pode existir. São o que mantém a amizade saudável, sem invadir o território do outro. Mas na ânsia de manter relações, muita gente acaba ignorando isso, querendo demais, esperando demais, exigindo demais. E aí o que era amizade vira prisão. Jung dizia que o eu e o outro são como dois círculos que se cruzam, e é na interseção que acontece a amizade. Mas cada círculo precisa manter seu espaço próprio. Quando um invade o espaço do outro, a amizade sofre. Respeitar limites é entender que o outro tem suas dores, seus tempos, suas prioridades. É aceitar o não, sem ressentimento. É permitir o silêncio, o afastamento, o espaço para o outro ser ele mesmo, mesmo que isso signifique estar longe às vezes. E aqui está um segredo que Jung nos deixou: limites não afastam, eles fortalecem. Porque quando você respeita os limites do outro, você cria confiança. Confiança de que aquela amizade não é uma jaula, mas um espaço seguro. Amizades que não respeitam limites criam dependência, ciúmes, cobranças, e isso, cedo ou tarde, destrói o que poderia ser puro. Se você sente que uma amizade está pesada, sufocando, ou que o outro parece distante demais, talvez valha a pena olhar para os limites. Será que você está respeitando o espaço dele? Será que ele está respeitando o seu? Jung nos convida a lembrar que amizade não é posse, é encontro. E para que esse encontro dure, ele precisa ser livre. Você já percebeu que às vezes a gente espera tanto de uma amizade que acaba criando uma imagem idealizada da outra pessoa? Ou então, se magoa porque alguém não corresponde exatamente ao que acreditávamos que ele era? Carl Jung chamou isso de projeção, o fenômeno de enxergar no outro aquilo que, na verdade, está dentro de nós. Imagine isso. Você carrega dentro de si desejos, medos, traumas, anseios que nem sempre reconhece. E inconscientemente, joga tudo isso para fora, para as pessoas que te cercam. Você vê no amigo o que gostaria de ser, o que gostaria que ele fosse, ou o que teme que ele se torne.
A projeção pode ser algo mágico, porque cria laços intensos. Você se conecta a alguém que parece entender suas dores e sonhos, porque, no fundo, está vendo a si mesmo refletido. Mas também pode ser perigosa, porque quando o amigo não corresponde à imagem que você criou, vem a decepção, a raiva, o afastamento. Jung dizia que a projeção é uma máscara invisível que usamos para esconder partes de nós mesmos, especialmente aquelas que temos medo de encarar. E enquanto não trouxermos essa sombra para a luz, vamos continuar confundindo o amigo com o nosso próprio espelho distorcido. Por isso, muitas vezes, amizades acabam porque deixamos de enxergar o outro como ele é e insistimos em vê-lo como gostaríamos, ou porque o outro faz o mesmo com a gente. O caminho que Jung propõe é o da consciência. Quando você começa a reconhecer suas projeções, para de depender delas para se relacionar. Você aprende a aceitar o outro com suas falhas, suas diferenças, sua humanidade. E isso transforma tudo. Porque a amizade verdadeira nasce no terreno da aceitação, não da ilusão. Nasce do olhar que vê o outro inteiro e ainda assim escolhe ficar. Então, se alguma amizade parece cheia de expectativas frustradas, vale a pena perguntar: será que estou enxergando meu amigo ou apenas minha própria sombra projetada? Em meio à correria do mundo moderno, você já parou para pensar no poder do silêncio? Não aquele silêncio vazio, desconfortável, mas o silêncio que acolhe, que respeita, que dá espaço para o ser. Carl Jung dizia que o silêncio e o espaço interno são fundamentais para que as amizades verdadeiras possam existir. Por quê? Porque a amizade não é apenas conversa constante, troca incessante de mensagens, nem tentativa de preencher cada momento juntos. A amizade é também o espaço onde duas almas se encontram, às vezes em silêncio, às vezes na distância, e ainda assim se sentem conectadas. Jung acreditava que cada pessoa precisa de seu próprio espaço interior para crescer, um lugar onde se reconecta consigo mesma, com suas dúvidas, suas paixões, seu mistério. E quando esse espaço é respeitado, a amizade não sufoca, não gruda, não domina. O silêncio cria um terreno fértil para a intimidade profunda, porque permite que o outro seja, sem pressão, sem expectativas, sem necessidade de justificar ou provar nada. É no silêncio que a confiança floresce. É no espaço interno que a autenticidade se fortalece. Por isso, muitas vezes, amizades que sobrevivem às tempestades não são aquelas que estão sempre juntas, mas aquelas que sabem respeitar a necessidade de cada um se afastar para se reencontrar. Aquele tempo longe não é distância, é cuidado. É reconhecimento de que cada um tem seu próprio caminho. E Jung deixava um recado importante: a solidão é o solo em que cresce a amizade verdadeira. Então, se você sente que precisa de espaço ou que seu amigo precisa, não tema o silêncio. Ele não é ausência, é presença em sua forma mais pura. A amizade verdadeira sabe esperar, sabe acolher o silêncio e sabe que o verdadeiro encontro acontece quando dois seres inteiros decidem estar juntos, sem pressa, sem cobrança, apenas com respeito. Depois de tudo que exploramos, fica claro que as amizades verdadeiras não são simples ou superficiais. Carl Jung nos ensinou que elas são reflexos profundos da nossa alma, um espelho do que somos e do que ainda precisamos descobrir. Ele nos alertou que ninguém é seu amigo, no sentido mais absoluto, porque amizades não são garantidas, não são eternas e certamente não são perfeitas. Amizades são convites para a transformação, desafios para a autenticidade, oportunidades para o crescimento. Jung nos mostrou que muitos dos nossos conflitos com amigos vêm das nossas próprias sombras, do ego que quer controlar, das projeções que distorcem, da inveja que não se reconhece. Mas ele também nos ensinou que é possível sair desse ciclo, com consciência, com coragem, com respeito. A amizade verdadeira para Jung é um espaço sagrado onde duas pessoas podem se encontrar, não para completar uma a outra, mas para caminhar juntas na busca pela sua própria individuação. Não é uma relação de dependência, mas de liberdade.
Não é um lugar de máscaras, mas de autenticidade radical. Então, quando você olhar para as suas amizades, lembre-se, nem todos estarão prontos para te acompanhar nesse caminho. E tudo bem. O importante é continuar sendo você, inteiro, verdadeiro, imperfeito. Porque no fim das contas, a maior amizade que você pode cultivar é com você mesmo. E a partir dela, você atrairá relações que realmente valem a pena. Aquelas que te desafiam, que te acolhem, que te transformam. Carl Jung não apenas avisou sobre as dificuldades das amizades, ele nos deu as ferramentas para navegar nesse universo complexo. Cabe a você usar esse conhecimento para escolher quem fica ao seu lado. E mais importante, para ser o amigo que você gostaria de ter. E aí, você está pronto para essa jornada? Para viver amizades que são muito mais que companhia, são encontros de alma?